Bem-vindos ao canal do Adestramundo. Eu sou Fábio Peratz, fundador da Adestramento Dogs há 18 anos já no mercado e tô trazendo conteúdo de valor para vocês toda semana. Tem live no canal toda semana. Não deixe de se inscrever, já curte o vídeo aqui e clica no sininho. Valeu? Hoje eu vou falar sobre um tema muito polêmico, que é a ideologia dentro do adestramento de cães. Vou falar hoje sobre o método pseudo-positivo. Por que pseudo-positivo? Porque existe o adestramento positivo e o pseudo-positivo, ou que não é positivo. Você que caiu de paraquedas aqui não está entendendo o que é adestramento positivo, pseudo-positivo, então eu vou começar falando das nomenclaturas, né? As pessoas hoje tratam o adestramento como adestramento positivo e adestramento tradicional. O que é o adestramento tradicional? O adestramento tradicional, ele tem uma base, né, pouco técnica e uma base muito antiga. Foi o início do adestramento, isso lá em 1920 ou quem sabe até antes disso, tá? A gente pode comparar esse surgimento do adestramento com uma idade média nossa. Uma idade onde tinha pouco conhecimento técnico e muita ignorância por parte geral da população. Então os cães eram de contexto de cães de guerra, cães de polícia, eram cães de função dentro de um contexto militar. E como é que acontecem as coisas dentro de um contexto militar? É tudo muito autoritário, é tudo muito onde um fala e o outro obedece, sem pestanejar. E a relação homem e cão, à época, era tida da mesma forma. O cachorro precisa obedecer. Então nós tínhamos técnicas de forçamento, tinha pouco reforço positivo, era tudo muito por reforço negativo, né? Era muita supressão condicionada. Então eram técnicas mais brutas e talvez até desnecessárias em algumas situações, tá? Então, cães de polícia, cães de caça, então cães trabalhando como função. Na época também não era observada a relação cão-homem como uma relação familiar, como uma relação amigável, era uma relação de dominância. Acreditava-se à época que os cães obedeciam ou que a relação se dava através da dominância, através da força, aonde se você não for o líder, o dominante que irá submeter o cão, é o cão quem irá te submeter. Tinha esse conceito de liderança, né? Então tem sempre um grande alfa na casa, um grande alfa no quartel, que é o treinador. O cachorro não pode desobedecer ele, se ele desobedece porque ele é teimoso. Os cães que não se adaptavam à metodologia, né, de forçamento, eles acabavam sendo doados, enfim, abandonados, porque esse cachorro é ruim, não é porque a metodologia não servia para ele. Então era um período meio de trevas no adestramento, né? Não olhava-se para o bem-estar do animal, o cachorro era um objeto. Eu vou ensinar o cachorro a fazer isso. Por quê? Porque ele tem que obedecer. Mas tem um outro motivo? Não, porque se ele não fizer, ele vai te comer depois. Então isso até hoje tem gente que acaba entendendo as coisas dessa forma, né? É um adestramento que buscava apenas, não olhava as necessidades, é um adestramento que não buscava as necessidades individuais dos cães, buscava as necessidades individuais do treinador. Às vezes nem a família era observada, que começou também o adestramento pet para cães de guarda no geral, né? Então era um período muito trevoso no adestramento de cães, era um período que realmente quase não tinha ciência comportamental, quase não tinha nada ali forte para embasar ou para mudar o comportamento dessas pessoas, tá? E o que aconteceu? Depois de um período surgiu o adestramento positivo, depois de muitos anos surgiu o adestramento positivo, que já buscava uma ideia mais amigável, uma ideia diferente no adestramento, onde a gente deixa de olhar o cão como sendo um objeto e a gente passa a olhar o cão como sendo um ser vivo, um indivíduo, tá? A gente passa a olhar para o cachorro com respeito e não só como uma coisa. Passa também a olhar para as necessidades da família. A família é importante nesse processo. Eles começam a trazer estudos mais recentes, a época era recente, sobre condicionamento clássico, sobre condicionamento operante, trazendo metodologias de ensino como o clicker training, métodos de marcador. Então, o adestramento positivo colaborou muito na evolução geral da relação homem e cão. Então, o adestramento positivo revolucionou o adestramento de cães.
O adestramento positivo, ele não veio para destruir o adestramento tradicional. Ele não veio como sendo um inimigo, como sendo algo assim, o que vocês fazem é horrível, vocês são pessoas más. Não, ele não veio para isso, ele veio para trazer luz ao comportamento, ele veio para trazer luz para os cães, para os treinadores. Ele veio para trazer luz para os treinadores e entregar mais recursos. Ao invés do cachorro aprender somente por forçamento, ele agora tem clicker training, agora ele tem marcadores, agora ele tem target, agora ele tem shaping, agora ele tem indução. Existe uma relação de aprendizado através do reforço positivo. Houve um upgrade. Então o adestramento positivo não veio para dizer assim, olha, vocês são um bando de lixo e esquece. Não, 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 não. Ele veio para acrescentar, para auxiliar. Então ele agregou, e muito, foi um movimento muito, muito, muito importante. E realmente revolucionou, ensinando para muitos treinadores que a relação homem e cão não se faz apenas pela dominação, não faz apenas pelo forçamento, mas através de um relacionamento, uma troca, e onde o aprendizado se decorre através de reforçadores. Então, Fábio, qual que é o problema do adestramento positivo? Nenhum. Não tem problema no adestramento positivo. Acabou a live? Não, não acabou a live, tá? O que acontece é que dentro desse grupo do adestramento positivo surgiu um segundo grupo de pessoas mal intencionadas para se autopromover, começaram a atacar os segmentos de adestramento, começando a distorcer algumas informações e a ditar regras de como cada treinador tem que fazer o seu trabalho. Sendo que no próprio adestramento positivo, os treinadores têm autonomia. E aí surgiu esse grupo chato pra caramba, começou a distorcer tudo, dizendo que clicker é a salvação do planeta, é a tal da arma suprema, né, que eu sempre falo disso aqui, é o tal da arma suprema, que não existe arma suprema, e veio aí distorcendo informações, e incomodando adestradores tradicionais e adestradores positivos. Então, essa é a grande questão, essa distorção de um grupo seleto que quer se autopromover para vender mais, para aparecer nas mídias. Não sei ao certo o porquê, o interesse real, porque eles não trazem um benefício de fato no adestramento. Esse grupo não traz um benefício de fato. Tão pouco, né, para os cães, tão pouco para o mundo do adestramento. Eles só aparecem, ganham seu dinheirinho, mas no fim todo mundo já sabe o que acontece, tá? É um processo meio que cíclico. E aí surgiu o Protocolo Lima. Então, o Protocolo Lima, ele é a cartilha do adestramento positivo. E ele surgiu justamente para separar. Então você vai ver lá o que o adestrador está falando, quais são as coisas que ele está dizendo, você vai olhar no Protocolo Lima. É compatível? Não, não é compatível. Então, provavelmente, ele não se enquadra como um adestrador positivo. Vamos entender então o que é um pseudo-positivo. O que é um pseudo-positivo? É o que se autoproclama positivo. Ele diz que ele é positivo, mas ele não executa os protocolos. Vamos pegar lá no Protocolo Lima. No Protocolo Lima, ele diz que os adestradores, todos os adestradores do Protocolo Lima, têm autonomia na forma de trabalhar. O que o Protocolo Lima sugere? Sugere que você busque a forma menos invasiva e menos intrusiva na aplicação técnica nos processos de adestramento. O que isso quer dizer? O meu cachorro está latindo. Como é que eu faço para esse cachorro parar de latir? Deixa ele latindo o dia inteiro e uma hora ele para. Ok. Será que não tem uma forma mais amigável de fazer isso? Eu posso condicioná-lo de tempo em tempo, fazer um condicionamento mais gradual, né? Apresentando os estímulos, apresentando os recursos. O meu cachorro não senta. Como é que eu posso fazer meu cachorro sentar? Eu posso dar um choque nele e esperar ele botar a bunda no chão até ele sentar. Não tem uma forma mais amigável de eu fazer isso? Tem, eu posso tentar colocar um petisco nele para ver se ele se estimula. Eu posso usar esse petisco para tentar forçar para tentar induzir um movimento que ele sente sozinho e aí eu reforçar. É isso que o adestramento positivo faz. Ele não, o Protocolo Lima, ele não vai dizer assim, não puna. O cachorro ele está vindo na minha direção, ele vai tentar me morder. O portão abriu, o cachorro vai tentar sair. Eu vejo muito treino que o pessoal faz de place, erroneamente, da forma que eles trabalham. Tem alguns que trabalham muito bem. Eu vi um vídeo do Ivan Kitolino, achei bem legal a forma que ele fez, bastante coerente, inclusive. Mas ali é só uma parte do treino. A gente treina o portão abrindo e fechando, o cachorro vai pra lá, comidinha, vai emparelhando os estímulos, mas em frente a um estímulo
muito forte pro cão, muito forte. Tem cães que reagem de maneira desproporcional a alguns estímulos. Então você abriu o portão, passou o coelhinho da Páscoa correndo bem na frente. E aí ele vai tentar sair. Mas ele pode ser atropelado. E cabe sim eu buscar uma ferramenta que faça com que esse comportamento seja interrompido. Eu posso aplicar uma punição nesse caso. Eu já fiz toda a construção, todos os emparelhamentos, já fiz tudo ali para o cachorro aprender. Eu já fiz isso. Mesmo assim, frente àquele determinado estímulo, ele sempre foge, ele sempre escapa. Aí eu posso buscar outras ferramentas. Eu não vou ficar refém do reforço positivo, até porque o reforço positivo é apenas uma operação. O protocolo Lima, ele instrui em como você vai proceder na seguinte forma: você tem autonomia, você vai buscar uma ferramenta mais amigável, menos intrusiva e menos aversiva para o cão, mas não que você não possa utilizar. Outra coisa que está bem explícito no protocolo Lima é que o treinador não pode ter preconceito quanto a ferramentas de treino. Você usa uma peiteira anti-puxão. Você não pode ter preconceito. Cada ferramenta, seja um enforcador, seja um colar eletrônico, um prong, seja o que for, ela é uma ferramenta e ela tem aí uma utilidade a depender do contexto. O que você não vai fazer ao seguir o protocolo Lima? Eu vou treinar um Golden Retriever super amigável, super tranquilo, eu vou botar um prong nele para ensinar ele a andar na guia. Cara, você pode começar o processo de treino dele com uma anti-puxão, com petisquinho, fazendo condicionamento dentro de casa, depois para a garagem, depois na frente, vai condicionando calmamente, tranquilamente, um condicionamento bastante longo, para depois chegar na rua. Ou na rua o bicho fica doido, ele se joga, aí você pode mudar de ferramenta, você pode passar por uma cabresto, você pode passar por um enforcador. Você migra de ferramenta de acordo com a necessidade. Você não precisa começar já com um prong. Então o adestrador que fala, você não pode usar enforcador, você não pode usar coleira, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, ele não está seguindo o protocolo Lima. Ele não é o adestrador positivo. O adestramento positivo não é um método, ele é uma ideia, ele é um protocolo que sugere formas mais amigáveis de você treinar. Dentro de protocolos acadêmicos, por exemplo, você tem que usar o adestramento positivo. Você tem que buscar a forma mais confortável de você fazer isso pelo animal, por conta de conselho ético. E tá certo isso. Você tem que fazer da forma mais amigável. Só que a forma mais amigável, para um estudo, por exemplo, você precisa fazer um forçamento num animal de universidade só para aquele aluno aprender a fazer. É um animal que não tem nenhum problema de comportamento, você não vai ter que trabalhar ele não vai ter nenhum benefício com a aplicação de uma metodologia, esse indivíduo. A aplicação da metodologia é para o bem do aluno, então não faz sentido o aluno usar. Quando você vai utilizar de uma punição, ela tem que trazer benefícios para o animal, para o indivíduo, para o cão. Eu vou punir meu cachorro porque aí ele vai me incomodar menos. Não. É para ele. Quem se beneficia da punição é o cachorro, não o dono do cão, não o treinador. Aí eles dizem que eles usam a ciência, que eles são do adestramento positivo, mas já não segue o protocolo Lima. Aí eles dizem, não, porque o meu método é só reforço positivo. Tá, mas espera lá. O que você faz então quando o cachorro apresenta um comportamento indesejável, um comportamento que você não julga ser agradável? Eu ensino um novo comportamento. Tá, mas você ensinar um novo comportamento não necessariamente vai fazer com que aquele exclua. Você pode estar contornando o problema. Você pode estar. Não quer dizer que normalmente acontece, você ensina um novo padrão de comportamento e o antigo deixa de acontecer. Mas frente àquele estímulo específico, ele pode voltar a fazer. Tá? Eu vou ensinar o cachorro toda vez que ele me olhar, ele ganha comida. Mas ele olha o outro cachorro. Isso a gente vê no treino deles. O cachorro olha pro outro cachorro e olha pra você e ganha comida. Olha pro cachorro, olha pra você e ganha comida. Olha pro cachorro, olha pra você e ganha comida. Mas e se esse cachorro estiver bem pertinho? Que normalmente o cachorro tá a 10 metros, né? E se esse cachorro chegar do lado dele e fizer um uau? E aí? Será que ele vai controlar esses impulsos? Se o cachorro pula em você tá lá dando petisquinho, fazendo as induções de senta, alguma coisa, o cachorro pulou em você. Pulou de quase de derrubar. Você vai entregar a comida pra ele? Você vai estar reforçando. Não, aí eu ignoro o comportamento. Bom,
a depender do contexto, você está entrando tanto numa extinção operante quanto numa punição negativa. Você já puniu, já tem o efeito de punição. Não, é que eu utilizo técnicas não aversivas, eu não utilizo aversivo. Não, mas a própria punição negativa, na descrição da punição negativa, ela é um controle aversivo. Não, é que eu utilizo técnicas livres de estresse. Mas o controle aversivo gera estresse, assim como o controle apetitivo, que são os reforçadores, né? A parte motivacional gera estresse, você tem estresse. É aquele incômodo, é aquele desconforto do você não saber o que está acontecendo, de quando você vai ter o prêmio de novo, entendeu? É quando a mãe tira o celular da criança e a criança não sabe quando que vai devolver de novo. Isso gera Você acha que não gera estresse? Eu vou agora, vou tirar o teu celular de você. O nível de estresse que gera é alto, não é assim. Então, não é que eu não use estresse nem aversivo, é que eu não utilizo punição positiva. Ah, então você não insere nada desagradável ao cão. Não, mas cara, isso foge do controle. Porque se esse cachorro tem uma aversão a pessoas desconhecidas, por exemplo, a tua presença nessa casa já gera desconforto. Então você está sim aplicando. Não, eu tô dizendo que eu não vou bater no cachorro. Ah, entendi. E quem é que vai bater no cachorro? Então vamos entender um pouquinho o que é um método, tá? O método é um conjunto de técnicas que você utiliza para chegar a um determinado objetivo. Então você tem um planejamento de treino. Então no meu planejamento de treino, o cachorro tem que executar exercício A, B, C, D e E. E eu tenho que remover exercícios Y, X e Z. Então esse é o meu objetivo no treinamento de cães, ok? E aí a gente tem o uso das operações, né? Reforço positivo, negativo, punição positiva, punição negativa, trabalha as extinções operantes, extinções respondentes. Então tudo isso a gente está colocando dentro do método. Tem os esquemas de reforçamento. E aí, dentro das técnicas que eu tenho, de todo o meu conhecimento técnico, todas as ferramentas que eu aprendi, eu vou montar um sistema de trabalho. Então eu vou aplicar uma dessensibilização sistêmica, eu vou utilizar um contracondicionamento, eu posso fazer um treino de habituação, eu posso criar esquemas de reforçamento de tempo variável. Então eu vou trabalhando as várias ferramentas de trabalho, eu vou montando em ordem, uma sequência, e isso acaba sendo um método. E dentro da descrição do meu método de trabalho, do meu protocolo de trabalho, por exemplo, eu tenho muitas ferramentas e cada ferramenta tem um protocolo próprio de aplicação. Cada ferramenta, desde uma dessensibilização sistêmica, um contracondicionamento, até um protocolo de shaping para um cachorro sentar. Ele tem protocolos, tem várias técnicas dentro de ferramenta e muda tudo, por exemplo, se você mudar a forma, o tipo de petisco, o tempo que você utiliza, porque já entra em esquemas de reforçamento diferentes. Então tudo vai mudar aqui, tudo muda, tá? Então entenda o que é um método. Então basicamente, tudo isso que eu tô falando, praticamente todos os adestradores utilizam. E todo treinador é livre para escolher qual vai ser a forma que ele vai aplicar, de acordo com as suas experiências ou com as suas capacidades também. Esses pseudo-positivos, eles acabam dizendo que o método deles é reforço positivo. Como é que você, entendendo que um método são várias técnicas, várias ferramentas que se utilizam de vários protocolos, como é que você vai me dizer que uma operação do condicionamento operante é o teu método? É o mesmo que eu dizer assim, eu vou fazer uma pizza. Ah, legal, quais são os ingredientes? Trigo. Muito bom. E você consegue fazer uma pizza apenas com trigo? Então, a gente tem dentro da ciência de comportamento hoje, a gente tem etologia, a psicologia comportamental, a psicanálise, a análise do comportamento, né? E aí, todas essas áreas têm em comum a relação de comportamento, né? Que é definida já por Skinner, que é a relação organismo-ambiente, que ela ocorre através de reforçadores e punidores para o comportamento, para essa relação. E aí eu te pergunto, se todas essas linhas, todas essas ciências de comportamento falam que a relação organismo-ambiente se dá através de reforçadores e punidores, todas essas linhas estudam, e isso é a ciência, com base em que ciência eles estão dizendo que punição não deve ser aplicada, que punição é coisa de idiota? Com base em quê? Porque se etologia, psicologia comportamental, psicanálise, a análise do comportamento não são ciências do comportamento, então me diga o que é. Ah, mas tem um livro lá não sei aonde, na página não sei o que.
Vai ter aí um livro que lá no parágrafo X ele fala, ó, esquece tudo que eu disse até aqui. Não faz sentido, tá? E uma frase de Catânia, Charles Catânia. A questão do que conta como comportamento está implícita nestes argumentos, tá? Sempre que o responder é o comportamento do cão, sempre que o responder é punido, podemos dizer que o não responder é reforçado. Então, se o teu cachorro late e ele não colhe saídas reforçadoras por esse comportamento, se ele não tem um reforçador pelo comportamento de latido, ele está sendo punido. O comportamento em si prejudica o organismo. Esse latido em excesso prejudica o organismo, tá? Então, se ele está latindo demasiadamente e ele não colhe reforçadores, ele está sendo punido. Tá? Então, se esse comportamento é punido, então a gente pode dizer que o comportamento de silêncio, de não latir, é reforçado. E sempre que o responder é reforçado, o teu cachorro tá quieto, não tá latindo, tá calminho, tá tranquilo, você solta ele. Então você reforçou o comportamento de silêncio. Consequentemente, o latido é punido porque você reforçou o não latir. Trazem consequências. Então, essa é a relação. Então, quando entendemos nossa terminologia dessa maneira, a diferença entre reforço e punição desaparece. Ela desaparece. Contudo, geralmente podemos reconhecer a diferença entre os casos de reforço e os casos de punição. Existe diferença na aplicação prática. Michael escreveu alguma coisa aqui. Sim, inclusive livros de autores brasileiros buscam informar de uma maneira mais sutil essa análise do comportamento e não inventam e muito menos distorcem informações. Exatamente, é isso. Tá lá. Eu vejo um cara fazendo um vídeo lá dizendo, isso aqui é ciência, é um livro de um Zé Ninguém. Com todo respeito ao autor, que eu não conheço, mas é um livro de um Zé Ninguém. Aí você pega lá Moreira e Medeiros, por exemplo, que é o meu livro de cabeceira aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Sempre uso de consulta. É um livro muito fácil de ler. Ele te explica cada detalhe, ele explica o que é cada coisa. E isso aqui não é de comportamento de cachorro. Tanto é que olha a capa aqui. É o comportamento. Não existe psicologia canina. Não existe. É psicologia, é estudo da mente, humana e não humana. Para você trabalhar uma dessensibilização sistêmica, para você trabalhar um contracondicionamento, você precisa do estímulo aversivo. Você precisa colocar de forma gradual, obviamente, mas você precisa do estímulo que gere o desconforto no cão. Você precisa disso. Você não pode dizer que você... Como é que você fala de ciência se você está distorcendo todos os conceitos técnicos? Você está confundindo punição técnica com conceitos culturais, como opressão, tortura, dor. Isso não é punição conceito técnico. A punição é aquilo que vem para reduzir a probabilidade de um comportamento, de ocorrência de um comportamento. E esse é o efeito de uma punição. Ela reduz a probabilidade de comportamento. Ela não é você torturar o animal. Até porque uma tortura pode ser reforçador, a depender de como você emparelha. Caso do BDSM. O que faz? Eles utilizam de estímulos aversivos, dessensibilização sistêmica contra condicionamento. Eles não compreendem que o uso excessivo de controle repetitivo, reforço positivo, né, acaba incitando o cachorro a ficar mais agitado, mais ansioso, mais estressado. Existem subprodutos indesejados também no reforço positivo, no excesso de reforço positivo. Tem artigos que dizem que os mesmos problemas que a gente tem no excesso de controle aversivo ocorrem no excesso de controle apetitivo. E eu acredito que a gente vê isso no dia a dia. Meu Deus do céu, eu já perdi as contas, mas a última vez que a gente contou, a gente estava com mais de 4.000 cães que a gente precisou refazer dos nossos coleguinhas. Não só positivo, tem de tudo, tá? Quando você pega um caso onde você nota que o comportamento inadequado do cão foi potencializado, foi elevado à enésima potência, aí você fala, cara, não tem como. Você pega um cachorro que latia para cães, agora ele passa a latir para moto, para gente, para passarinho, para própria sombra. Aí tem uma coisa muito errada, tá? A gente tem o caso do Marley, que a Poliana até acompanhou o caso comigo, passou por 2 adestradoras positivas, ele ficou quase 1 ano em adestramento, piorando. Eu fui fazer a avaliação, eu falei pra moça, falei assim, eu vou resolver teu caso em 4 aulas, mas você vai ter que parar com tudo que elas te passaram. Você vai parar com creche, você vai parar com esses passeios longos que você tá fazendo, você vai parar de enfiar comida nesse cachorro o dia inteiro de forma gratuita. Em 4 aulas a gente resolveu.
O cachorro que atacava todos os cães, pulava em todas as visitas, derrubava todo mundo, uma loucura. O que a adestradora fazia? Ensinou o cachorro a pular, mas o pulo era um problema. Ela não tá olhando pro comportamento, ela não tá olhando pra família, não tá olhando pro cachorro. Então, eles ficam... O excesso do reforço positivo causa até exaustão cognitiva, isso mata neurônio. É um nível de estresse muito alto, que o bicho fica ali, faz. Ah, mas ele tá ganhando prêmio. Não, você tá reforçando, mas você tá reforçando emoções também. Você não tá reforçando só o ato comportamental operante, você tá reforçando as emoções. O cachorro tá ficando cada vez mais pilhado. E aí você vê um cachorro... Hoje eu vi isso, um cachorro passeando muito bem do ladinho. A dona tava correndo e eu fui meio que acompanhando eles, assim, que a gente tava indo no mesmo sentido, tava trânsito. E ela correndo, e o cachorro correndo do ladinho dela, fala, pô, bem legal, deve ser treinado. E o cachorro a cada 3 segundos olhava pro lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse cachorro tava tenso. Esse cachorro não consegue fazer um passeio relaxado, onde ele possa caminhar, olhar pro lado, continuar no ritmo. Ele a cada 3 segundos olhava pra ela, ele tá tenso. Parece eu quando vou na Renner lá com a minha esposa, ela vai fazer compra, eu tenho que ficar assim, ó. O que ela tá botando na cesta? O que ela tá fazendo? Não tá sendo prazeroso pro bicho. Ah, mas eu condicionei ele a ganhar o petisco. Mas ele não tá aproveitando o passeio. O passeio pra ele tá sendo nada. E não é um passeio, é uma corrida. Imagina o quão tenso esse cachorro não tá. O adestrador, o pseudo positivo. Ele fala que ele é positivo, mas não segue o protocolo Lima. Ele fala da ciência, mas ele... Não sei o que é a ciência pra ele, tá? Ele fala que ele tem um método positivo, mas ele se baseia em um quadrante, ele não tem técnicas ou ferramentas, ele não apresenta isso. E como ele age? Ele é uma pessoa que não acredita em controle aversivo, ele não acredita em punição, porque punição é coisa de gente doida. Mas sempre que você questiona, sempre que você pergunta pra ele... Gente, isso em redes sociais, eles apagam, tá? Os comentários, eles apagam, mas eu tenho um monte de coleguinha que faz print. Sempre, você fala, tá, você tá falando então que não pode usar enforcador. Como é que você... Isso eu vi. O cara falou assim, tá, mas então como é que eu faço pra treinar um fila totalmente agressivo, reativo, que canaliza a agressão? Se ele não consegue morder o cachorro que tá do lado, ele vira e morde quem tá do lado dele. Como é que eu vou treinar esse cachorro que não aceita petisco nessa situação sem o uso de uma coleira enforcador, por exemplo? Ao invés do coleguinha convidar ele, vem cá, eu vou te ensinar, vou trabalhar, eu cobro, ó, 5 mil reais eu te ensino como fazer, eu pago, mas me ensine, não vai cobrar 5 mil por aula, porque ele não faz nem o adestramento, né, demora 2 anos pra finalizar um caso e depois desses 2 anos é outro adestrador que tá lá, né, não tô falando do adestramento positivo, tô falando do pseudo positivo, fechou? Então mostre, ao invés de mostrar a técnica ou falar, olha, você pode fazer assim. Tem uma conversa saudável? Não. Começam xingamentos assim do mais baixo escalão que vocês possam imaginar. Xinga a pessoa, depois vai lá e exclui. É assim que age. Como é que a pessoa diz que não acredita em punição, que não acredita em aversivo? Essa pessoa é tão aversiva a pequenos estímulos, a uma pergunta. A pessoa não tá te tirando pra besta. Então, não faz sentido a forma com que agem, tá? E outra coisa, eles incitam uma patrulha que persegue treinadores ou pessoas que caminham com... que caminham com enforcadores. Eles incitam. Gente, isso é conduta criminosa. Você incita pessoas leigas a patrulhar pessoas que estão conduzindo seus cães com enforcador através de um discurso mentiroso. Enforcador, até hoje, não é crime no Brasil. Você pode usar um enforcador, sim. Em muitos estados, você pode utilizar um colar eletrônico, sim. Você incitar pessoas a perseguir quem usa enforcador, quem usa essas coisas, você está cometendo um crime. Tem pessoas que chegam às vezes para conversar sobre adestramento. Ah, como é que é teu método? A gente começa a explicar, a pessoa se interessa pelo método. Fala, mas deixa eu perguntar, você usa enforcador? E eu falo, sim, a depender do caso, sim, te utiliza. É uma das ferramentas, como outra qualquer. A pessoa fala, ah, então eu não quero. Eu não quero, porque quem usa enforcador é mal. A depender de quem disse isso pra pessoa, se eu descobrir quem é, eu já consigo te processar. Porque é uma informação caluniosa. E eu acabei de perder um cliente por conta da tua desinformação. Alan. Em casa, os cachorros só me obedecem por conta disso. Castigo. Eles não te obedecem por conta do castigo, eles te obedecem por conta dos reforçadores que você dá em momentos que eles estão soltos, que eles estão com você,
E no momento em que eles avacalham essas regras, você coloca uma consequência. Cara, você deu ruim, vai ficar preso. Não é o castigo é uma consequência para a desobediência, por quebrar alguma regra. Faz parte, mas eles te obedecem porque você reforça. Isso é um conceito que as pessoas confundem bastante, tá? Ideologia. O que é uma ideologia? Ideologia é algo que dentro da minha cabeça funciona muito bem. Eu vou pegar o exemplo aqui do menininho lá do Flow, o Monark, que ele é um cara totalmente libertário, totalmente paz e amor. Ele é polêmico. Fala besteira? Fala besteira. Mas, gente, ele gosta do verdinho. Ele tem a cabeça libertária, de que é mais fácil você liberar tudo. E dentro da cabeça dele, o melhor caminho é você liberar tudo mesmo e deixa acontecer. Isso funciona no mundo real? Isso não funciona no mundo real. Isso só funciona dentro da cabeça dele. Só funciona dentro da cabeça dele. Isso é uma ideologia. Qual que é o problema da ideologia? Não é você ter uma ideia, você ter uma fantasia de mundo. Não é isso. Não é isso. Eu, por exemplo, eu cheguei à conclusão de que o brasileiro deveria ser proibido de votar. Eu acho que a gente deveria ser proibido de votar. A gente não sabe votar. E ao invés da gente votar nas pessoas, a gente terceirizar o Brasil e contratar uma empresa, sei lá da Coreia do Sul, pra tomar conta do país. Essa é a minha ideia. Vai funcionar? Dentro da minha cabeça funciona. O que isso vai influenciar na sua vida ou na dos demais? Essa é a minha ideia, sendo ela estúpida ou não. Nada, enquanto ela estiver dentro da minha cabeça. Agora, quando eu passo a tentar forçar essa ideia numa sociedade, a gente pode começar a ter problemas. Então, na mente do pessoal positivista, essa ideia de você trabalhar o cachorro somente com amor e homeopatia funciona muito bem, mas na prática não se aplica. Eles forçam essa delinquência intelectual em pessoas leigas que desconhecem os termos técnicos, e aí cria um envenenamento intelectual na sociedade como um todo. Distorcem o conteúdo para criar uma ideia, para vender essa ideia, para se aparecer. Porque eles não estão interessados em resolver o caso do teu cachorro, eles estão interessados em te vender aula. Quantas aulas forem necessárias. O que eu vejo de adestrador treinando o mesmo cachorro há 2, 3 anos, as famílias, ai que legal, que legal, que legal. Eu passo pelo condomínio e eu vejo o cachorro com o mesmo problema comportamental por 2 ou 3 anos. Eu não estou exagerando. O mesmo problema comportamental. Eles tentam forçar essa ideia monista de que só eles estão certos. Que quem não faz parte do adestramento positivo não pode ser um adestrador, porque ele é um torturador, porque ele é uma pessoa estranha, porque ele é mau. É a ideia do bem contra o mal, não existe a ideia do bem contra o mal. Eles dizem que eles não treinam cachorro com controle aversivo, que não tem estresse, livre de medo. Mas como é que você faz um cachorro medroso? Você vai entrar na casa do cachorro medroso, você não treina então. Você vai gerar medo, distorce tudo. Eu vi uma vez curso para adestradores, eles têm termos difíceis também, eles adoram falar de córtex pré-frontal, eles um termo bem difícil que um leigo não vai conhecer, às vezes até muito adestrador não conhece, porque o adestrador não é obrigado a conhecer toda a morfologia de um cão, toda a estrutura anatômica de um cão, não tem razão, tem que entender do comportamento e como, não, existe também uma grande diferença de você entender de comportamento e você saber trabalhar com comportamento. Eu conheço treinadores que entendem muito de comportamento, mas na prática erra. Assim como eu conheço treinadores que não entendem de comportamento, não sabem os termos, metade dos termos que eu tô falando aqui, mas trabalha lindamente. Trabalha muito bem, ele sabe o que ele está fazendo, ele não sabe por quê, mas ele sabe chegar lá. Então usam de termos para criar autoridade, sabe? Usam termos difíceis falando de cérebro para você ter aquela sensação, caramba, deve ser verdade mesmo, né? E aí entra a distorção, tá? E aí a gente tem o adestramento tradicional, hoje ainda. Não é como há meio século atrás, mas a gente ainda tem pessoas dessa pegada mais rústica, vamos dizer assim, do adestramento. Que fazem um adestramento de obediência, o cachorro tem que obedecer forçadamente. Mas entenda o porquê disso. Se o adestramento positivo chegou de uma forma tão bela, tão formosa, por que o adestramento tradicional ainda sobrevive? Por conta do pseudo positivo. O adestrador tradicional, quando ele entra no adestramento, ele começa a ver, cara, tô entendendo, mas o que você tá falando não faz sentido, eu não vejo aplicação. O que você tá falando não se sustenta. Eu tentei fazer o que você disse, não funciona. E aí ele vai pro outro extremo, que aí eu chamo carinhosamente de Zé Coturno.
é o cara que vai pro outro lado. Não, se isso aqui não funciona, isso aqui é mentira, então eu vou pro outro lado, entendeu? Porque tem essa pegada do pessoal que fala, mas não faz. Falar é fácil. Então, assim como a gente tem o extremo pseudo-positivo, a gente tem também o extremo Zé Coturno, que é o tradicionalzão. Então são dois extremos da balança. Fábio, mas ainda existe o adestrador positivo? Existe. E o mais maluco, eles criaram um terceiro termo, na verdade. Então nós temos o adestrador tradicional da balança e nós temos o treinador pseudo-positivo, que são os dois extremos. Alguns chamam de positivistas, tá? Então eu prefiro chamar de pseudo mesmo, tá? Então a gente tem aqui as duas pontas. E aí eles criaram uma nomenclatura para adestradores que tem a base técnica do adestramento positivo, que buscam a ciência, buscam se aprimorar, mas também utilizam técnicas do adestramento tradicional, que são as ferramentas, são aquele conjunto de técnicas que você utiliza para determinadas situações. E eles chamam esses adestradores de misto. Só que se você der uma lida no protocolo Lima, no que é o adestramento positivo, você vai entender que o mais próximo do adestrador positivo é o misto, que hoje tem um novo nome, que é adestramento balanceado. Ou seja, o adestrador positivo de verdade é o balanceado. Você, adestrador positivo que tá querendo me xingar, me comer os rins, seja positivo. Não acredite em estímulo aversivo. Buscaremos uma conversa amigável. Vamos buscar um diálogo mais harmonioso. Nada de hate, nada de xingar. Vamos conversar. Se você está disposto a conversar, se você está disposto a mostrar, você é um adestrador positivo. Se você está só querendo soltar fogo pelas ventas, você é pseudo. Quando a gente fala, o pessoal do adestramento positivo fala, porque você pode treinar tudo sem punição, que você pode treinar tudo sem aversivo. Eu quero saber como fazer. Eu quero melhorar meu trabalho. O problema é que vocês não mostram. Esse é o problema. Fazer um golden reativo é moleza. Mas, cara, eu conheço muitos casos que vocês falam que resolve, mas o cliente ligou pra você. Mandou o WhatsApp pra vocês e falou, não dá pra atender. Daí tá lá, eu resolvi o caso. Cadê o teu método sem aversivo? É sem aversivo porque se o cachorro for difícil, você não treina, né? Faz sentido. Eu tenho muitos casos de pessoas que sofreram anos, porque um treinador falou que não tinha jeito. Anos. E às vezes em 2 sessões a gente resolve. Eu tenho colegas que só foram chamados pra resolver depois de passar por 8 adestradores. Aí o colega foi lá e foi o cara que resolveu. Tudo a turma do foge. Não, porque eu tenho um método revolucionário que eu uso um reforço positivo. Tá bom, tá aí, ó. O São Bernardo querendo te comer e falar, cara, pois é, né? Nem com reforço positivo vocês sabem trabalhar. Deixe de ser pseudo-positivo, entenda que você é um pseudo-positivo e vamos evoluir juntos. Agradeço demais a participação de vocês aqui. Você que é novo aqui no canal, se inscreva, curta, assine o sininho. O nosso canal é novinho, é fresquinho, a gente tá há 1 mês aqui trabalhando com lives toda semana tem live. Espero que vocês tenham gostado dessa live, deu um trabalhão pra fazer e nós nos veremos na próxima quarta-feira, 12h21.